O caso do menino Miguel, o garoto de 5 anos que caiu de um prédio de luxo no Recife, voltou a dominar o noticiário da semana. Entre os destaques estão também os protestos pelo mundo desencadeados pela morte de George Floyd, as aglomerações no Recife após a reabertura do comércio atacadista e a volta atrás de 85 municípios pernambucanos na flexibilização das regras da quarentena. A semana começou com a notícia da redução de demandas nos hospitais montados para atender pacientes com a Covid-19 em Pernambuco. Uma semana depois da suspensão das regras mais rígidas para a quarentena, a fila de espera para leitos de UTI nas unidades de saúde foi zerada. No mês passado, a lista de doentes aguardando uma vaga de terapia intensiva chegou a contabilizar até 300 pessoas. Na primeira semana de junho, a Central de Regulação de Leitos informou que o Estado já conseguiu oferecer atendimento imediato aos pedidos de internação de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, com a oferta de leitos superando a procura. No noticiário internacional, o destaque foi a derrubada de uma estátua de um traficante de escravos e membro do Parlamento britânico que viveu no século XVII, durante um protesto antirracista que reuniu 10 mil pessoas na cidade de Bristol, na Inglaterra. As manifestações que começaram nos Estados Unidos após a morte de George Floyd, homem negro asfixiado por um policial branco no dia 25 de maio, em Minneapolis, se multiplicaram em várias cidades da Europa. O Diário trouxe também uma entrevista comovente com a empregada doméstica Mirtes Renata Santana de Souza, mãe do menino Miguel Otávio, de 5 anos, que caiu de um condomínio de luxo no Recife depois de ter sido deixado sozinho no elevador pela patroa de Mirtes. Segundo ela, a carta divulgada na imprensa pela ex-patroa Sari Gaspar Corte Real, indiciada por negligência, não despertou nenhum sentimento. Na entrevista, Mirtes afirmou que Sari não tem que pedir desculpas a ela, mas sim a Deus, e disse que as imagens do circuito interno do prédio mostram tudo o que aconteceu e já não há mais nada a ser esclarecido. Na terça, publicamos matéria mostrando que uma equipe do Instituto de Criminalística visitou novamente o edifício Pier Maurício de Nassau, de onde Miguel caiu. Os peritos foram coletar novos vídeos das câmeras de segurança e fazer novas avaliações em corredores e escadas. Entre a equipe estava um especialista para avaliar a conformidade com as normas técnicas do guarda-corpo do 9º andar, de onde o garoto despencou. Outra notícia de destaque foi o movimento intenso no bairro de São José, no primeiro dia de reabertura do comércio atacadista no estado. A quantidade de pessoas circulando, algumas inclusive sem máscara, fez as autoridades de saúde ligarem o alerta. Por conta do risco de aceleração do contágio por coronavírus, as secretarias de saúde do estado e do Recife avisaram que a flexibilização pode ser revista a qualquer momento. Mostramos também que os shoppings de Pernambuco, fechados desde o dia 22 de março, por conta do decreto estadual para conter a disseminação do coronavírus, estimam que de 15% a 20% de suas lojas vão encerrar as atividades. Sem faturamento por mais de 2 meses, parte dos empresários não vai mais ter fôlego para manter as operações em funcionamento. Na semana passada, todas as lojas dos centros de compras do estado foram autorizadas a funcionar em sistema de delivery. Já na quarta, o Diário mostrou a despedida de George Floyd, sepultado em Houston, cidade onde cresceu. A morte provocou 2 semanas de protestos em todo o mundo contra o racismo e a violência policial. Políticos, ativistas de direitos civis, atletas e atores compareceram à igreja que recebeu o caixão dourado para a última cerimônia de adeus de Floyd. As mobilizações depois da morte são consideradas as maiores nos Estados Unidos desde o assassinato de Martin Luther King Jr., em 1968. Em uma mensagem gravada de casa, o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, disse que chegou a hora da justiça racial. Também alertamos que o número de pessoas para quem cada infectado transmite o coronavírus, a chamada taxa de contágio, caiu no último mês no Brasil, mas completou a 7ª semana seguida acima de 1, o que indica a transmissão ainda fora de controle. Nos cálculos feitos para essa semana por um dos principais centros de acompanhamento de doenças infecciosas, o Imperial College do Reino Unido, a taxa de contágio no Brasil é de 1,08%. Ou seja, cada 100 pessoas com o vírus,
o transmitem para 108, ampliando o alcance da doença. Para que o contágio seja considerado sob controle, a taxa deve ficar abaixo de 1, como ocorre, por exemplo, na Alemanha, em Portugal ou nas Filipinas. Trouxemos também uma notícia muito aguardada por quem perdeu a renda durante a pandemia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o governo vai pagar mais 2 parcelas do auxílio emergencial a trabalhadores, mas o valor vai ser reduzido de R$ 600 para R$ 300. Ele adiantou que o executivo pretende lançar um projeto de renda mínima, o Renda Brasil, além de retomar o programa Verde e Amarelo, que prevê impulsionar empregos e flexibilizar contratos de trabalho. Na quinta, acompanhamos a reabertura dos consultórios médicos em Pernambuco. Na nova rotina, poltronas afastadas, álcool em gel na entrada, máscaras, proteção para os cabelos e sapatos e consultas com horários espaçados viraram obrigatórios. Também foram retomados atendimentos odontológicos, veterinários, de fisioterapia e de psicologia. Outra notícia do dia foi a nova rodada de reuniões do governador Paulo Câmara com prefeitos e prefeitas de municípios do estado, por meio de videoconferência. Apesar do plano de retomada, muitos gestores ainda estão receosos, já que a estabilização da epidemia ainda não está consolidada na região agreste. Muitos gestores relataram dificuldades para conter as aglomerações em filas de banco e a abertura de comércios não essenciais em meia porta nas cidades do interior. Contamos também a história de um turista alemão que há pelo menos 3 meses está vagando pelo aeroporto do Recife. O estrangeiro chegou ao local logo depois das primeiras medidas de isolamento social por conta da pandemia. Segundo pessoas que o ajudam com roupas e mantimentos, o rapaz teria tido uma crise no momento do embarque e ficou no aeroporto. Familiares do turista só foram informados recentemente do paradeiro dele e demonstraram preocupação porque ele depende de acompanhamento médico e de remédios. Com as restrições causadas pela pandemia, o retorno do rapaz ainda não tem data para ocorrer. Na sexta, o principal destaque do dia no diário foi a desistência de 85 municípios pernambucanos na flexibilização das regras da quarentena, que começaria a vigorar no dia 15 de junho. As cidades não verificaram tendência de queda no número de novos casos de coronavírus, como outras localidades do estado, e apresentaram aumento na demanda por leitos de UTI. Por conta disso, os prefeitos determinaram que o comércio de rua e atividades como salões de beleza e estética permaneçam fechados até segunda ordem. Outra notícia de grande repercussão na semana foi a recriação, por decisão do presidente Bolsonaro, do Ministério das Comunicações. O titular da pasta também já foi anunciado. Trata-se do deputado federal Fábio Faria, casado com Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. Bolsonaro justificou a escolha, dizendo que a opção por Fábio se deve à proximidade do novo ministro com o apresentador. Falamos também sobre o plano de países europeus de barrar a entrada de quem vive em locais onde a pandemia do novo coronavírus não está controlada, o que é o caso do Brasil. O país acumula mais de 800 mil casos da doença e supera as 40 mil mortes, e já é o segundo no mundo com o maior número de registros de Covid-19. A reabertura das fronteiras externas de países europeus está prevista para 1º de julho.